com 15 vereadores presentes, um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Por favor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Matéria apresentada na 39ª sessão ordinária de 10 de novembro de 2009. Projeto de lei número 10.477/2009, do presidente da Casa, José Galvão Braga Campos, que denomina Praça José Luiz Damásio, a área pública localizada na Rua Pedro Canale, de frente da Praça Pedro Bonomi, bairro Cidade Nova. Projeto de lei número 10.478 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que determina a fixação nas unidades básicas de saúde de lista de medicamentos gratuitos. Projeto de lei número 10.479 de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Milton José Begiato, a Rua 1 do loteamento Portal do Sol do Jardim Tarumã. Projeto de lei número 10.480 de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Disney Lopes Jimenez, a Rua 2 do loteamento Portal do Sol do Jardim Tarumã. Projeto de lei número 10.481 de 2009, do prefeito Miguel Haddad, prefeito municipal, que autoriza aditamento de convênio objeto da lei 6.860 de 2007, com o Centro de Atendimento à Síndrome de Down, BEM-TV. Veto total ao projeto de lei número 10.309 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que fixa a distância mínima entre escolas e novos estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas e que ofereçam diversão eletrônica, e revoga a correlata lei 2.961 de 86. Moção de número 68 de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo ao Congresso Nacional por aprovação da PEC 300, do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB São Paulo, que estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos. Moção de número 69 de 2009, do vereador José Carlos Ferreiras Dias. Repúdio ao projeto de lei número 6.424 de 2005, do senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Paraná, que altera a lei número 4.771, de 15 de novembro de 1965, que institui um novo Código Florestal para permitir a reposição florestal e a recomposição da reserva legal mediante o plantio de palmáceas em áreas alteradas. Esta é a matéria apresentada, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Vereador Doca, vereador Bardi, vereadora Marilena.
Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 38ª sessão ordinária, realizada em 3 de novembro de 2009, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Antes de começar a ordem do dia, eu gostaria de chamar o Tenente-Coronel Flávio José Bianchini, que vem nos trazer um convite, por gentileza, dona. Bom dia, Coronel Bianchini. E esse convite é extenso aqui a todos os vereadores, né, Coronel? Que é o primeiro ano do batalhão, do grupo de batalhão no município de Jundiaí. É isso, Coronel? Até regimentalmente o Coronel não pode usar da palavra, mas a gente agradece. E então, dia 1º, Coronel? Dia 1º de dezembro, às 16 horas, todos os vereadores convidados e a população também, né, Coronel? Tá certo. Muito obrigado pelos bons serviços que o grupo de bombeiros de nossa cidade vem prestando aos nossos munícipes. Hoje é a casa cheia, Coronel, e eu tenho certeza que é unânime em dizer que os bombeiros têm um serviço relevante para a nossa cidade e para todo o país, tá ok? Muito obrigado, Coronel. Primeiro item, essa presidência recebe o requerimento de número 267, de preferência, inversão de ordem, para apreciação do projeto de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 94, do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para revogar a previsão de voto secreto na deliberação sobre o veto. O requerimento de número 267 está em discussão, está em votação. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Doca. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 267, que, senhores vereadores, altera toda a pauta, tá ok? Primeiro vamos analisar, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 94 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para revogar previsão de voto secreto na deliberação sobre o veto. Eu coloco, então, em discussão, só poderá... Todos poderão fazer uso da fala. Então, está em discussão, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 94. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, meus queridos e amados irmãos. Está em votação hoje, em segundo turno, um projeto de minha autoria de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 94. Eu acho que tudo que tinha que ser dito já foi falado, né? Desculpem a redundância. A única coisa que se questionava era a legalidade e a inconstitucionalidade da lei. Isso já foi plenamente defendido. Nós vemos que o princípio da simetria aqui
no meu ponto de vista, ele não é admissível. Queremos que isso vingue também no Congresso Nacional, para que acabe de vez esse tipo de situação, né, onde nós temos que provar que o município, às vezes, é muito mais importante do que a própria União, porque é ele que faz a União. As coisas começam aqui embaixo. Se nós invocarmos o princípio da simetria, que nem é falado, o que significa isso? Tudo que tem na Constituição Federal, ela desce para a Constituição Estadual e desce para a Lei Orgânica Municipal, que seria a nossa Constituição Municipal. Então, seríamos obrigados a estarmos adstrito a tudo que a Constituição fala. Então, houve o parecer da consultoria jurídica aqui, embasado, já é uma questão técnica, né? Vamos falar bem en passant, embasado no artigo 66, parágrafo 4º, onde diz que o voto secreto ele deve ser votado nas duas câmaras. Aqui nós não temos, já é um erro. O que prevê um outro artigo, este sim, o 61, se não me engano, parágrafo 4º, inciso 3, é que o voto deve ser sempre secreto. Só que, quando se fala isso, se fala no voto do eleitor no legislador. Não é o caso aqui. Aqui, sim, é o voto secreto na definição, na aposição do veto do prefeito. Então, acho que isso já está mais do que definido, né? Nós temos, se formos verificar a subsunção, a nossa Constituição Municipal à Constituição Federal, nós vemos também que existem outros erros, acho que é projeto até do Dorval, onde o quórum de aprovação lá é 3/5 e aqui é 2/3. Então, está errado também? Será que está tudo errado? E o interesse peculiar do município, onde é que fica? Nós, aqui embaixo, é que temos que dar respaldo lá em cima. Tivemos o parecer do Dr. Fernando Manuel Bardi, nosso irmão também, um grande parecer, 6 laudas, quebrando essa situação do voto secreto de ser inconstitucional. Nós não acreditamos nisso. Agradeço aos senhores vereadores, aos 16, porque na audiência pública todos se manifestaram favoravelmente a esse projeto de lei, de emenda à lei orgânica. Durante a sessão do dia 27 também, todos se mostraram favoravelmente. Eu acho que não temos muito o que falar, porque já é um procedimento que já está bem sedimentado na gente, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que esse projeto de lei, apesar de ser importante, ele deixou de ser o foco principal para mim. E falei para alguns de vocês, através de e-mails que a gente conversou, eu acho que o importante é ver a presença maciça da sociedade, representada pela Associação Maçônica, pelos oficiais de justiça, pela OAB, por outras entidades aqui presentes. Eu acho que é aí que ficou mais importante para mim, que a verdadeira, derradeira e efetiva participação da sociedade nos rumos da nossa cidade. A partir desse projeto, recebi muitos e-mails com indicações de projetos de lei, e é isso que talvez nós, vereadores, queiramos, uma participação efetiva, uma cobrança, uma visualização do que a gente faz. Eu não diria que aqui vai começar a transparência, existe já uma certa transparência na Câmara. Eu acho que vai tornar mais transparente, mais efetiva a cobrança dos senhores para com os legisladores, aquele que os senhores colocaram aqui. Vai tornar mais límpida a nossa participação, a nossa propositura, a nossa manifestação no tocante aos nossos pensamentos. Então, eu queria realmente agradecer aos 15 vereadores que manifestaram favorável durante a audiência pública. Só mais 30 segundinhos, senhor presidente. Obrigado. Que se manifestaram favoráveis, Pedro Bigardi, aqui também anunciando a presença, que manifestaram a serem favoráveis à derrubada do voto secreto, como também no primeiro turno os 16 votaram, eu e mais 15 votamos pela derrubada, mas eu acredito que o mais importante realmente é a participação dos senhores, é a vinda, é o ânimo que vocês dão. A lágrima do seu Virgílio, que vem lavar,
e vem limpar os nossos aventais. Obrigado, senhores. Continua em discussão o projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval. Apenas para um entendimento, senhor presidente. O requerimento que nós votamos há pouco, Vossa Excelência disse que era para colocar como preferência o projeto de lei, proposta de emenda à lei orgânica número 94, né, para ser votado no primeiro item. O requerimento versava só sobre isso ou tem outros? Não, senhor vereador, ele muda a ordem, houve muitos pedidos de preferência. Então, votamos um requerimento apenas para todas as mudanças, para todos os pedidos de preferência, ok? É que Vossa Excelência não leu quais eram essas mudanças na pauta. Bom, então vamos ler. Eu pensei que era só o do Paulo Sérgio Martins. Não, é porque se muda todos os itens da pauta, eu não estava ciente na hora da votação, pensei que era só o dele. Desculpe, vereador. Por favor, se pudesse... Se me expressei de forma que Vossa Excelência não entendeu... Pudesse fazer a leitura da colocação de cada item? O primeiro item é a proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí, número 94. O segundo item é o projeto de lei 10.468, de 2009, do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que altera a lei 5.894, de 2002. Terceiro item é o projeto de lei da vereadora Ana Tonelli, de denominação. O quarto item é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, do vereador José Dias. O quinto item é o veto total ao projeto de lei 10.338. O sexto item, do vereador Silvio Hermani. O sexto item é o veto total ao projeto de lei 10.453, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins. Sexto item, é o sexto, desculpe. O sétimo item é o projeto de lei do vereador Gustavo Martinelli. Oitavo item é a moção do vereador Leandro Palmarini, moção de número 67. E o nono item é o projeto de lei 10.189, de 2009, de Vossa Excelência. Está contente, vereador? Não estou contente não, senhor presidente, porque quando o senhor colocou em votação, o senhor, na verdade, omitiu essa informação. Eu votei, o senhor vereador, não leu o requerimento. Eu vou lhe dar a... Eu votei como se fosse a preferência do vereador Paulo Sérgio Martins e, portanto, senhor presidente, eu gostaria que colocasse novamente em votação, porque o meu projeto, que institui o plebiscito, e muita gente veio a essa casa para isso, foi colocado como último item depois das moções. Eu votei favoravelmente ao requerimento, pensando que era só o do Paulo Sérgio. Questão de ordem, gostaria que fosse colocado novamente em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Já defiro o pedido de Vossa Excelência. Pronto. Até para ficar muito claro. Depois que votou, eu falei que era alteração. E não ficou claro, realmente. Eu até concordo com Vossa Excelência e vamos colocar novamente em votação. Questão de ordem, vereador. Antes de colocar novamente o requerimento de informação, de alteração, eu sugiro que o segundo item, que foi colocado o projeto de lei do senhor Miguel Haddad, que é uma questão óbvia aqui, que já passou pelas comissões, é tranquilo, que altere e coloque o item do projeto de lei 10.189, do vereador Durval Lopes Orlato, e assim a gente poderia votar com essa sequência. Vereador, eu tenho uma ordem de pedidos. Eu respeito a ordem de pedidos. O plenário é soberano. Eu vou colocar em votação. Se o plenário assim definir, Vossa Excelência pode até alterar questão a de pauta. ordem, senhor presidente. Se o plenário assim não definir, vereadora, fica do jeito que está. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Questão de ordem, senhor presidente, obrigado. Eu sugiro, para que coloque mesmo o meu pedido, de como foi apresentado o requerimento, e se ele for rejeitado, conforme Vossa Excelência disse, questão de que ordem, a vereadora por favor, ela faça o pedido de acordo com a ordem que ela achar melhor, mas que o requerimento seja votado da maneira como foi apresentado, e o vereador Durval Orlato não tinha conhecimento, é justíssimo que votemos novamente. uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora. Eu insisto na alteração da ordem, porque eu não sei o que estabeleceu essa prioridade, por exemplo, de colocar como segundo item o projeto do prefeito. Nós temos projetos interessantes aqui hoje, temos vetos,
e, de repente, um projeto que também tem um teor importante, ele vai para o último item da ordem do dia, depois de uma moção. Então, eu gostaria que o vereador refizesse o vereador que teve essa iniciativa, revisse aí as suas... Vereadora, Vossa Excelência, essa cumpra ordem. o regimento, vereador. Questão de ordem. Cumpra o regimento, por gentileza, vereador. Questão de ordem, vereador Marcelo. É isso que eu queria dizer, presidente. Questão regimental, foi apresentado o requerimento e foi aprovado. Houve uma dúvida, Vossa Excelência está reabrindo, inclusive, a votação para o requerimento. Se a vereadora não está se sentindo confortável, que apresente também Questão o de seu ordem, senhor requerimento. presidente. Questão de ordem. Eu não vou polemizar, gente. Existe um regimento na casa e Vossa Excelência sabe do regimento. Está em votação o requerimento de número 267. Em votação. Vereador Zé Dias, por gentileza. Com 12 votos favoráveis, 3 votos contrários, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 267. Continua em discussão o projeto... em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 94. Em discussão. Com a palavra, vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, em que pese essa estratégia que é regimental, eu sou um defensor da democracia, sei que no regimento é possível que haja requerimento dessa natureza. Eu só lamento que um projeto de tanta importância quanto a possibilidade de ampliar a democracia na cidade tenha passado a ser o último item da pauta, até para tentativa de esvaziamento, e aqueles que vieram acompanhar poderia falar sobre o projeto de lei, que é um projeto que trata da abertura democrática na cidade. Aqueles que tiverem tempo, quem sabe até meio-dia, para ficar e acompanhar na Câmara esse projeto. É interessante a gente observar que o projeto de emenda à Lei Orgânica do Paulo Sérgio, nós já debatemos, acho que será novamente unanimidade nessa casa, mas foi providencial que fosse num dia em que nós estejamos abrindo o voto secreto nas questões de veto, e isso democraticamente é muito importante. Como bem lembrou o colega Paulo Sérgio, já houveram outras tentativas, inclusive por esse vereador, mas cada tempo é um tempo, né? E a gente espera que, dessa vez, um projeto como esse, que amplia a democracia, a transparência, ele se consolide e todos nós estaremos de parabéns. Agora, seria, sem dúvida alguma, bastante salutar e complementar nessa situação que os demais vereadores também aprovassem o do plebiscito,
porque isso torna realmente uma posição democrática e aberta em toda a nossa cidade. Temos várias entidades aqui apoiando as duas iniciativas, né? Eu queria parabenizar todos os que estão aqui presentes. A casa, acho que nessa legislatura nunca esteve tão lotada, né? Em particular, a presença marcante da maçonaria, mas também tem professores, tem a doutora Gisele da OAB, tem outros representantes da OAB que eu estou vendo aqui também, Cidinha, representando a pastoral da saúde, o padre, né, que está aqui presente, enfim. São várias pessoas de distintas entidades que vêm, num momento importante como esse, aprovar um projeto do fim do voto secreto. E espero, mas pela manobra regimental aqui colocada, que aprovassem também a liberação do plebiscito e da participação popular. Eu espero que assim o façam, porque senão uma iniciativa tão bela quanto essa, vereador Paulo Sérgio, que é a abertura do voto secreto, numa mesma sessão em que rejeitem um outro projeto que versa sobre o plebiscito, pode tornar uma sessão não tão brilhante quanto deveria, do ponto de vista da abertura democrática. Eu queria agradecer a todos aqui presentes e vamos fazer a disputa democrática do convencimento de que é importante para a nossa cidade os dois projetos. De minha parte, tem a aprovação, tem a colaboração. Paulo Sérgio Martins, autor do projeto, e eu acho que de todos os demais vereadores da casa. Obrigado. Continua em discussão a proposta de emenda parlamentar, a emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, em segundo turno, número 94/2009, do vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra, vereador Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui hoje nos acompanha, é muito bom, na qualidade de vereador debutante nessa casa, falar a presença de tanta gente importante, de segmentos tão importantes da nossa sociedade. Quiçá todas as sessões da Câmara, inclusive aquelas que discutem coisas triviais, pudessem ter a presença do público de Jundiaí, pudesse despertar o interesse e a participação do povo de Jundiaí. Eu quero crer que isso estimularia demais a atividade de todos os vereadores dessa casa. Isso faria com que todos os vereadores, talvez, se empenhassem cada vez mais na defesa dos interesses e fizessem valer efetivamente a razão pela qual foram levados a estar aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu pedi a palavra para rapidamente poder, mais uma vez, empenhar meu irrestrito apoio à iniciativa do vereador Paulo Sérgio, da qual eu tive o privilégio de ter sido designado relator pela Comissão de Justiça e Redação para apor um parecer que, a princípio, né, vinha em sentido contrário à iniciativa de tornar aberto, de tornar, né, o voto dos vereadores no veto do prefeito, a partir de agora, doravante, aberto, ou seja, do vereador poder efetivamente declarar o seu voto quando um projeto de lei é vetado pelo senhor prefeito municipal, quando é de iniciativa dessa casa. Eu quero crer que isso é um avanço, é um passo muito forte no sentido de, mais uma vez, reforçar a democracia no nosso município. É uma iniciativa que merece todo louvor na medida em que, doravante, os senhores vereadores vão ter que efetivamente mostrar o seu posicionamento, tanto num primeiro momento, quando ele é votado nessa casa, mas principalmente quando volta da Prefeitura Municipal com um veto aposto pelo senhor prefeito. Isso, eu quero crer, faz parte do embate democrático. Essa casa, como todas as casas de lei, devem privar, né, devem, em primeiro lugar, colocar, sobretudo, a democracia. E esse é um exemplo nítido de que o embate democrático, e mesmo na divergência de ideias, mesmo na desconcordância entre o posicionamento de um ou de outro vereador, ainda assim isso é o que faz efetivamente a democracia cada vez mais se tornar presente e viva no nosso meio.
Nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu quero externar que o meu voto, mais uma vez, vou votar pela abertura do voto, e eu quero crer que isso é um passo muito forte no sentido de cada vez mais reforçar o embate democrático nessa casa. Eu acho que o povo de Jundiaí hoje sai vitorioso com essa sessão na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado a todos os senhores pela atenção. Bem, vereador Bardi, continua em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí. Está em votação. Vereador Paulo. Agora sim, com 16 votos favoráveis, está aprovado em segundo turno a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 94 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para revogar previsão de voto secreto na deliberação sobre o veto. Então, portanto, vereador, senhores vereadores e público presente, está aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem. Questão de ordem. Pode ser na tribuna? Primeiro turno foi? Para justificar o voto, por gentileza. É difícil. Para aqueles que estão acostumados a ver o Paulo Sérgio delegado, não é? Aquela postura meio que tem que parecer o homem mau. Hoje vocês veem que não é isso. Eu acho que essa foi um ganho para a Câmara de Jundiaí, para a própria cidade, né, vereador Julião, vereador Bardi. Foi um ganho para nós. Isso é uma coisa, alguns vão entender. Dá um nó na garganta, uma dor no coração e um frio na barriga. Obrigado, senhores. Obrigado. Devo dizer a Vossas Excelências e ao público presente que a proposta de emenda, vereador Paulo Sérgio, ela passa a valer a partir da sua publicação, ok? Então, ela será publicada e a mesa assinará, a partir daí passaria a valer, tá ok, vereador? Só questão de ordem, eu não tenho conhecimento. Qual o prazo? Não, depende, prefeito, só um Não, prazo, prazo nosso aqui. assim que for possível, o mais rápido possível, vereador. Pode ter certeza. Próximo item,
Desculpe, deputado, eu não citei a presença de Vossa Excelência, deputado Pedro Bigardi, Paulo Sérgio já o fez, mas a gente cita a presença do deputado, muito nos honra nessa manhã recebê-lo, deputado. Parabéns aí por todo o trabalho e obrigado pela presença. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário, requerimento... Vai aguardar um pouquinho, senhores? Essa presidência recebe o requerimento ao plenário, requerimento de número 269, de preferência para apreciação como itens 2 ao projeto de lei 10.189, do vereador Durval Orlato, que regula no âmbito municipal o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Devo dizer, vereadora, que o artigo 162 do regimento interno prejudica o requerimento de Vossa Excelência. Mas, como essa presidência é democrática, eu vou colocar em votação para que não sobre dúvidas quanto ao pedido de Vossa Excelência, tá ok? Está em votação o requerimento... Desculpe, está em discussão o requerimento ao plenário de número 269. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente entre os que estão deixando a casa e os que permanecem, o requerimento visa a gente fazer uma reparação na proposta anterior votada pelos senhores, em que coloca o projeto do plebiscito como último item da pauta do dia. Nós estamos solicitando neste requerimento que este projeto de lei que versa sobre o plebiscito, referendo e formas de participação popular, ele seja incluso agora como segundo item da pauta do dia. Eu gostaria de fazer um apelo a Vossas Excelências, sem alterar os demais itens da pauta, que o projeto de lei que versa sobre o plebiscito fosse colocado como segundo item, dado a sua importância e debates que já foram feitos a respeito. Por isso, eu gostaria de uma aprovação, voto sim, nesse requerimento, para que a gente possa incluir o plebiscito como próximo item da nossa votação. Muito obrigado, senhor presidente. Demais vereadores. Continua em discussão o requerimento da vereadora Marilena Negro, de número 269. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. É só para pedir que os vereadores, eu sei que está nesse momento, né, que o senhor pudesse pedir a presença no plenário, porque a gente está em processo aí de discussão e votação do requerimento, que altera a ordem do dia. Então, a gente agradeceria aqui a nossa tarefa aí de dar continuidade à pauta. Vereadora, acho que não é pertinente o pedido de Vossa Excelência, porque eu vejo que está quórum na casa, vereadora. Eu não vejo a necessidade do pedido de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, o pedido desse novo requerimento, ele diz a respeito do mesmo requerimento que eu apresentei anteriormente e que já foi aprovado por esse plenário. O plenário é soberano. Nós já decidimos por uma ordem da pauta, foi aprovado quase por unanimidade. Eu não vejo sentido algum de alterarmos novamente a ordem do dia. Portanto, eu peço aos nobres pares para que rejeitem este requerimento e mantenham o requerimento, por mim, já aprovado neste plenário. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento de número 269 da vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, contestando aqui um pouquinho as palavras do vereador Val, já foi feita, o pedido que foi feito foi de inversão da pauta geral, isso foi feito
Isso foi feito. E agora nós estamos pedindo a revisão de um único item. Nós não estamos pedindo a revisão integral da pauta. Nós estamos pedindo para que a pauta do item 2, que ficou o projeto do IPREJUM, de autoria do Executivo, seja alternado com o projeto 10.189 do vereador Durval Lopes Orlato, que eu acho que é coerente, é sensato e não vai trazer nenhum dano aqui às discussões do dia. Então, apelo aos senhores que aprovem essa inversão de pauta, no sentido de que a gente promova rapidamente o debate e atendendo também a população que veio e está aqui também interessada na discussão desse projeto de lei. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 269. Está em votação. Com 4 votos favoráveis, 11 votos contrários, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 269 da vereadora Marilena Negro. Próximo item, essa presidência irá suspender os trabalhos por até 15 minutos se necessários. Questão de ordem, senhor presidente. Para receber um grupo de professores e diretores da rede pública municipal. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. O senhor está pedindo a suspensão dos trabalhos, mas antes eu gostaria de lamentar a decisão aqui do plenário, mesmo porque ele foi colocado em votação, o nosso requerimento, não porque, acho que por uma concessão da mesa, porque não existe no regimento interno elemento que aponte para isso, porque é de ordem de decisão do plenário, não é proposição, não é matéria em discussão. Então, eu questiono o argumento aí que foi dado aí à mesa, tá? É por isso que ele foi colocado em discussão. E, na verdade, eu gostaria de aproveitar esse momento que o senhor vai fazer a paralisação, que nós temos aqui um pedido da coordenação da 3ª Conferência Municipal da cidade de Jundiaí, que se refere à 4ª Conferência Nacional das Cidades, e tem aqui o Gerson Sartori, representando a comissão preparatória, da qual eu também faço parte por indicação de Vossa Excelência, cumprindo regimentalmente o regimento da Conferência Nacional, onde a Câmara tem que ser oficiada formalmente da realização desta etapa da Conferência Nacional, a Vossa Excelência e aos demais vereadores. Então, se nessa interrupção pudermos também receber a comissão da 3ª Conferência, eu agradeceria para que a gente possa tratar dessa questão também. São 2 itens, né, vereadora? O seu desagravo, a questão da votação, é isso? Nesse eu discordo de Vossa Excelência, porque eu dei a chance de Vossa Excelência, com o seu requerimento, provar ao contrário para o plenário. Outro eu vou deferir, até porque essa casa é uma casa democrática, como é, deputado Pedro Vigardi, Assembleia Legislativa. Mas o plenário, tanto aqui quanto lá, né, deputado, é soberano, nós sabemos disso. E a vereadora tem que entender que o plenário é soberano. E essa casa é uma casa política também. Vereador, sempre vereador, Gerson Sartori, Vossa Excelência pode ocupar a tribuna, mas antes eu suspendo a sessão, porque regimentalmente eu não posso deixar o vereador falar. Em sessão aberta. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Somente antes de Vossa Excelência suspender a sessão, só gostaria de fazer um registro. A imprensa, nesta semana, trouxe a notícia da criação do Parque Morungaba na Serra do Japi, na Cachoeira, né? Morungaba aqui na nossa serra. Tem fotos lindas aqui na imprensa, ó, véu
da noiva, aí, senhor presidente, na Serra do Japi. Coisa linda. Mas me preocupa muito. Esteve um grupo grande na Serra semana passada, tirou um caminhão de entulhos lá em torno da cachoeira, e eu vejo o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, o senhor Jadson Espina, anunciando a criação de o parque. Isso é muito bom, é lindo, mas com a intenção já de terceirizar. Ainda há pouco conversava com o doutor Fernando Bardi, e também os parques também estaduais, precisamos ver os estados que eles se encontram hoje, como estão sendo cuidados. Quer dizer, existe uma série de intenções com a Serra do Japi, mas eu faço um apelo à Comissão do Meio Ambiente para que façamos um acompanhamento, um estudo junto à administração para ver a melhor solução. Estive agora esses dias na Serra recolhendo, senhor presidente, lá um animal morto, uma onça, uma jaguatirica, está na zoonose, já solicitei, inclusive o laudo, a causa da morte, para a gente ver cuidados maiores em relação à Serra. Até agora a zoonose não nos entregou o laudo, pediu por escrito, dificultando mesmo, não sei porquê, mas nós precisamos prestar atenção ainda mais na Serra do Japi. Então, este apelo para que a Comissão do Meio Ambiente sente com o secretário, sente com o prefeito, para a gente ver o caminho melhor, que é o que mais nós temos de valor ecológico ao nosso lado aqui. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Quero agradecer a presença da doutora Gisele, representante aqui da OAB, nossa presidente da OAB da cidade, também da professora Eleni, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, que estará acompanhando a próxima votação. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário, e nós vamos receber, então, o vereador Jair Sartori. Vereador Jair Sartori, fique à vontade. Eu peço à plateia, eu peço silêncio ao público presente. Temos que ouvir o orador na tribuna. Por gentileza. À vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha a sessão, primeiro agradecer a Vossa Excelência estar concedendo esse tempo para que as entidades organizadoras da Conferência Municipal da cidade possam estar vindo aqui comunicar aos vereadores e também toda a sociedade jundiaense de tudo que está acontecendo. Vereador, um minutinho só. Eu pediria silêncio às pessoas, por gentileza. Nós temos que cumprir uma pauta, a pauta está bastante extensa e toda a matéria é importante nessa casa. A questão do vereador estar na tribuna é uma questão muito importante para a cidade de Jundiaí também. Então, eu pediria silêncio para as pessoas que estejam na casa, respeitando, assim, o orador que está fazendo uso da tribuna. Senhor presidente, vai ser muito rápido. Nós estamos na 4ª etapa da Conferência Nacional das Cidades. Em Jundiaí, foi realizada 2 e esta vai ser a 3ª. Nós tínhamos um prazo regimental para que o Poder Público Municipal convocasse. Infelizmente, não foi feito isso por parte do Poder Público Municipal. Entidades da sociedade civil de Jundiaí, Sindicato dos Alimentícios, Sindicato dos Engenheiros, o COATI e a Associação dos Aposentados, nós fizemos a convocação. Felizmente, houve um entendimento por parte do Poder Executivo, onde a Prefeitura está indicando 2 secretários para estar participando do evento. E também houve o entendimento de Vossa Senhoria, assim que nós entramos em contato, para fazer a indicação também de um dos 16 vereadores, foi indicado a vereadora Marilena Negro, que está fazendo parte desde já da comissão que está organizando, junto com outras 9 entidades. Portanto, foram feitos os editais, foi feita toda a parte burocrática para que houvesse a conferência. Então, foi definido que no dia 12 de dezembro, só está com um impasse na questão de local, ia ser na Argos, mas vai estar em reforma. Foi cedido um espaço na Festa da Uva, só que vai ter aquele evento com aqueles carros que roncam muito.
que faz mais barulho do que a gente fazia na tribuna dessa casa. Então, está se estudando a questão de CIESP ou outra entidade. Nesse sentido, todas as entidades que são envolvidas com o desenvolvimento urbano, rural da cidade de Jundiaí, são convidadas a estar se inscrevendo, vai sair um edital nos próximos dias no jornal, dando o prazo para as inscrições. Inclusive, o poder público, senhor presidente, tem direito a 30 delegados. 10 dele é da Câmara Municipal de Jundiaí. Então, desde já, está aberto o convite para os vereadores dessa casa para estar participando dessa conferência. Nela, nós podemos estar discutindo muito sobre o futuro da nossa cidade, para onde é que nós queremos ir, qual é a forma de desenvolvimento, qual é a forma que nós queremos na questão habitação, na questão de empresas, na questão imobiliária, na questão da nossa Serra do Japi, na questão da água. Então, é um momento muito rico, onde pode ser formados conselhos municipal da cidade, muitas questões, e, inclusive, a forma de agir é que vai estar acontecendo nesse período. Então, é muito importante o empenho das entidades da sociedade civil organizada e é muito importante o empenho do poder público municipal e, principalmente, dessa casa que nós estamos no momento, que está dando prova da democracia dia a dia. Então, nesse sentido, está feito aqui o convite para as entidades, está feito o convite para os vereadores, através do presidente e de todos os amigos vereadores que estão aqui na casa hoje. Muito obrigado, presidente Tico, pela oportunidade, e qualquer dúvida que algum dos senhores vereadores tenha, a gente está à disposição, não só aqui hoje, mas também lá nos sindicatos alimentícios, mas com certeza a vereadora Marilena Negro, que está representando e está se empenhando muito bem nessa função, ela e seu gabinete, pode estar passando aí as demais informações para os senhores vereadores. E mais uma questão que eu estava me esquecendo. A gente tem que fazer muito a divulgação da conferência, aliás, está no regimento, viu, vereador Julião, que tem que ter toda a divulgação. Nesse sentido, a gente pede à Câmara Municipal de Jundiaí, assim como a gente já falou com o Sinésio da Prefeitura, para que disponibilize o site da Câmara e faça um link com a Conferência das Cidades, que assim é mais um ponto para que as pessoas podem acompanhar. Aproveito a oportunidade, está aqui o deputado Pedro Bigardi, para que também, através do gabinete do deputado, a gente consiga pôr no link, inclusive da Assembleia, todas as questões da conferência. As entidades já estão fazendo isso, para dar uma ampla divulgação e, com certeza, a gente faça uma grande conferência de Jundiaí. Muito obrigado. Muito bem, vereador Jair Sartori. Nós está suspenso os trabalhos. É só uma questão aos professores, aos diretores. Nós vamos fazer uma reunião muito breve aqui. Talvez tenha que colocar uma emenda ao projeto de lei, tá ok? Por isso que nós suspendemos um pouco os trabalhos. Então, pediria a paciência de todos vocês para que a gente possa analisar junto com o jurídico da nossa casa, tá ok? Muito obrigado e dentro de instantes a gente irá voltar com os trabalhos.